Oi, amores do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o terceiro ano, conteúdo síntese proteica, aula 3. Então, amores, para terminar tudo, a gente viu síntese proteica e a gente viu no primeiro vídeo os componentes da síntese proteica, no segundo vídeo detalhamento sobre a transcrição e a tradução, e agora no terceiro e último vídeo a gente vai ver como que a gente sabe, a partir do RNA mensageiro, a proteína que está sendo formada, tá? Então, o que a gente viu pra gente revisar aqui? Vou aproximar de novo uma outra imagem. Esse slidezinho estará disponível aí pra vocês, com todas essas imagens, como é de praxe daqui no nosso combinado. E aí a gente viu o seguinte, que o DNA, ele é a molécula molde que vai, no momento oportuno da síntese proteica, abrir aqui uma das suas dupla hélice, né? Para acontecer a formação do RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai atravessar, depois vocês vão ver até que eu vou passar um pedacinho de um videozinho que vou mostrar para vocês poderem assistir. O RNA mensageiro, depois de formado, ainda passa por um processo, né, de correção, se tem algumas coisas para serem retiradas, atravessa os poros da carioteca, atravessando os poros da carioteca se encontra com o ribossomo no citoplasma ou no retículo endoplasmático, e esse RNA mensageiro, ele vai atravessar aqui pelo ribossomo, o qual atrairá o RNA transportador que está carregando os aminoácidos. A sequência do RNA mensageiro vai atrair os RNAs transportadores. O que a gente viu ali, ó, que eu tinha falado para vocês? Aqui na tradução, meus amores, cada RNA transportador que traz um aminoácido, ele vai ter um códon, na verdade, que vai ser lido no ribossomo aqui no RNA mensageiro, e o RNA transportador tem um anticódon, que é uma trinca equivalente que se liga. Como que eu descubro que aminoácidos são formados? Eu sei que são 20 aminoácidos, tá? Então, meus amores, o que vai acontecer? Dependendo da minha sequência de RNA mensageiro, vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tivesse, que eu tivesse uma fita de RNA mensageiro. Eu vou inventar, tá? Eu não sei de cor essa tabela e normalmente eu coloco muitos stops, tá? Se eu tivesse o RNA mensageiro com a seguinte sequência, vou inventar aqui, ó, vai me dizendo A, C, C, G, C, U, A, G, tá? Aí eu digo assim, esse era o RNA mensageiro. Descubra que aminoácidos são os equivalentes à proteína a ser formada. Quais aminoácidos terão presentes na proteína formada? O que tu vai fazer? Tu vai pegar essa sequência, tá? Do RNA mensageiro. Eu te expliquei que cada trinca do RNA mensageiro é chamada de códon. E tu quer saber qual aminoácido que tem aqui que tinha um anticódon correspondente. Por exemplo, eu sei que para se ligar em AAC eu terei UG. Mas, olhando essa sequência aqui, tem uma tabelinha. Essa tabela tu não precisarás decorar. Muito pelo contrário, ela sempre vai estar presente no vestibular que tu for fazer, tá? Vai estar ou a tabela em si ou a informação. Então, tu vai procurar aqui, ó. Olha aqui. Hoje que tá uma loucura. Todo mundo entrando e saindo. Meu Deus do céu, desculpa aí o barulho, tá? C. Aí tu vem aqui nessa tabela e ela é muito fácil de ver. A gente já fez isso no primeiro ano. A primeira letra é A segunda letra é A terceira letra é C, C. O aminoácido que o RNA transportador tá carregando é a asparagina. Aí tu vem aqui, ó. Anotar aqui pra ti. É uma situação complexa. A gente tem que escrever, a gente tem que anotar, a gente é tudo, a gente é cameraman, ó. A gente é professora, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo, gente. Eu não consigo escrever com as duas mãos. Ó. Eu consigo chegar perto, ó. Tu vai escrever aqui, ó. Asparagina. Aí, qual é a próxima sequência? CCG. Aí, tu vem na tabelinha e olha aqui, ó. CCG. CCG. Qual é o aminoácido?
prolina. E tu vem aqui e anota, ó. Prolina. Qual é o próximo aminoácido? GGC. Aí tu vem aqui, primeira letra G, segunda letra G, terceira letra C. Glicina. Uhul! E a minha caneta não escreve no horizontal. Glicina. Muito bem. E a última, UAG, ó. UAG. Stop codon. Stop codon. Stop. Ou parada, às vezes vai aparecer. O que significa isso? Significa que acabou a síntese. Foi até aqui a proteína. Ai, ai. Tá tudo se mexendo. Foi até aqui a proteína. Significa que uma proteína é formada de asparagina, prolina e glicina. Ok? Por que, meus amores, tem um stop? Porque não é uma fita de RNA mensageiro para cada proteína. Uma fita de RNA mensageiro que é gigante vai sintetizar várias proteínas. Então vai ter parada. Então uma proteína formada sai, segue lendo, outra proteína produzida, segue lendo e assim sucessivamente, tá? Outro detalhe importante para vocês saberem. Se vocês forem observar, dependendo, eu inclusive nunca sei se tu for ver aqui, ó, no exemplo que eu coloquei anteriormente, eu tinha colocado AUC. AUC, vamos ver, AUC, é uma isoleucina. Depois eu tinha colocado CCC, isoleucina, CCC, CCC era uma prolina. E assim sucessivamente. O que eu quero mostrar pra vocês, gente? Então, eu já sei que uma fita de DNA forma várias proteínas e como eu sei quando acaba a proteína, quando tem um stop, uma parada. Outro detalhe, olhando essa tabelinha aqui, que é o que o vestibular vai pedir, é usar essa tabela para descobrir a síntese proteica, os aminoácidos que formam uma proteína, tu verás o seguinte, para ter o aminoácido histidina, pode ser CAU ou pode ser CAC. Então, tanto CAU quanto CAC pode formar histidina. A glutamina, a mesma coisa, pode ser tanto essa combinação CAA quanto CAG. A arginina pode ser 4 combinações diferentes. O que significa isso, gente? Anota aí, eu falei pra ti que o código genético é degenerado, é considerado degenerado por 2 razões. Uma, por ter várias partes que não codificam proteína nenhuma, que não formam RNA mensageiro. Isso é um motivo. O outro motivo é que diferentes sequências de DNA, diferentes trincas, traduzem o mesmo aminoácido, ok? Porque a gente sabe que esse quadro se refere ao RNA mensageiro, mas o RNA mensageiro foi feito a partir do DNA. Então, tem várias sequências de DNA que vão codificar diferentes RNAs, mas que vai dar no mesmo aminoácido. Por isso que é degenerado. Então, a pergunta frequente que se faz é o seguinte: se eu tiver uma mutação no DNA, por exemplo, eu tenho UUA e houve uma mutação lá que trocou apenas uma letra e codificou, ao invés de codificar um RNA com UA, codificou um RNA com UG. Eu vou ter uma mutação na produção de proteínas, uma alteração? Não, porque dependendo da mutação, se a mutação mudou uma letrinha, mas que codifica a mesma proteína, o mesmo aminoácido, não vai afetar a síntese proteica. Então, às vezes, as mutações no DNA não significam uma transformação na proteína, um diferente aminoácido que vai pertencer àquela proteína, porque às vezes a mutação pode acontecer, mas formar um códon no RNA mensageiro que codifica o mesmo aminoácido. Beleza? Fechou? Então tem que se ligar que o código genético do ser humano, dos animais em geral, é degenerado, é considerado degenerado, porque diferentes trincas no RNA mensageiro, ou seja, no DNA, codificam o mesmo aminoácido. E para concluir, a gente vai ver esse videozinho aqui, ó, que na verdade eu quero que tu assistas aí, tá? Que é só jogar no YouTube do DNA à proteína, que a gente já viu em sala, ano passado, no primeiro ano. O professor Geraldo sempre utiliza ele, depois eu vou até dar os créditos
aí pra pessoa que produziu esse vídeo. Ele tem uma narração do que tá acontecendo, mas ele mostra todo o processo aqui, ó, do cromossomo. O cromossomo é formado pelas fitas de DNA ligadas na histona, né? Esse DNA, ele tem os seus pedaços que codificam determinadas proteínas que são considerados genes. E aí vai vir, olha aqui, ó, a RNA polimerase, que é a proteína, olha o tamanho da enzima perto da fita, que vai ser responsável por abrir a fita de DNA aí, ó, no processo de transcrição e ajudar a formação do RNA mensageiro, ok? E esse RNA mensageiro aí, ó, tá sendo formado, estão observando, e é o processo de transcrição. Esse RNA mensageiro aqui, ó, vai aparecer, ele vai sofrer os reparos, tá? E não param de entrar e sair daqui. E esse RNA mensageiro agora, depois que passar pelos processos de reparo, tirar aquelas partes que não são importantes, né, que é o amadurecimento, ele vai sair pela carioteca, tá? E ir pelos poros da carioteca e vai se juntar lá no processo de tradução ao ribossomo. Lembrando, gente, que na situação aí, ó, ribossomo, a unidade maior é a unidade menor, tá? O RNA mensageiro passando ali pelo meio e sendo atraído ali o RNA transportador, e aquela bolinha que tá lá em cima é o aminoácido, e esses aqui são os anticódons que a gente estava falando para vocês, ok? Aqui, ó, o CA tá mostrando, lembrando que pra gente ver qual é o aminoácido que está aqui, a gente olha na tabela a sequência do RNA mensageiro, tá? A tabela que ela é feita a partir do RNA mensageiro, e aqui tá mostrando, ó, cada dupla de códons atrai os anticódons e a proteína aqui sendo formada, olha só, os aminoácidos se juntando. Ali, ó, esse aí é o processo de tradução, tá? Que acontece frequentemente na célula. A célula, quando ela tá de boa, a síntese proteica, ela não acontece quando a célula tá se dividindo, tá? É só quando a célula não está se dividindo, né? Só ali na intérfase, que ainda é o intervalo de crescimento, principalmente. E aí a proteína, ela tem um rearranjo, depois ela não fica linear, dependendo do tipo de proteína, secundária, terciária, ela vai ser mais ou menos condensada, e aí ela vai para sua função, tipo uma hemoglobina, que é a proteína que carrega oxigênio, um colágeno que forma a pele, uma miosina, contração muscular, e assim como tantas outras proteínas do nosso corpo. Beleza? Fechou? É isso aí, vamos que vamos. Agora faz os exercícios para descobrir quais são as tuas dificuldades.